Deus, nosso Pai, pedimos mais uma vez a sua força, o seu amor, o seu perdão para conosco, para que a gente possa estar nesse instante sendo irradiado por todos os espíritos de luz, pelos espíritos amigos, por espíritos irmãos, por nossos benfeitores, para que a gente possa estar nesse instante todos de mãos dadas em uma só união, que é a união do amor, do perdão e da caridade. A Umbanda é a caridade e é para isso que nós estamos aqui, para servir naquilo que tiver e for necessário, que a espiritualidade possa estar nos utilizando para esse fim, que a gente possa realmente estar tirando de nossos corações toda e qualquer mágoa, todo qualquer constrangimento, todo qualquer sentimento contrário a essas palavras. Caridade, que é a essência da nossa Umbanda. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa partida. Que Assim seja. Bom, no estudo de hoje é um estudo rápido, está todo voltado à Umbanda, né? A gente coloca um estudo assim, um tanto quanto kardecista para muitas pessoas, mas a gente bem pensar, a doutrina kardecista, ela nos leva a ter um entendimento moral de nós mesmos, né? A nos modificarmos, a nos transformarmos. A Umbanda também faz isso, só que com outra linguagem, né? Então a gente coloca isso daqui, que foi um pedido da avó, sempre está colocando estudos para a gente poder estar buscando se conhecer, né? Porque a partir do momento que a gente se conhece e reconhece, a gente consegue enfrentar qualquer coisa, passar por qualquer dificuldade e entender as mensagens que são ditas. Quando a gente não se conhece é que fica difícil, a gente se perde, porque a gente não consegue entender nem que nós somos. Então, aqui a gente vai estar tentando olhar para dentro de nós, tá bom? Plínio? Bom, para iniciar o nosso estudo de hoje, que vai ser sobre o karma, né, e a reforma íntima. Acho que, né, eu acredito que todos que estão aqui já ouviram essas duas palavras, karma e reforma, né? Já assim, desde que o homem adquiriu a consciência, né, assim, quando o espírito adquiriu um certo grau de evolução, eu acredito que ele sempre vem procurando, buscando, né, fazendo indagações a respeito do que ele é, qual que é a finalidade dele, para que ele vem aqui na Terra, o que ele está fazendo aqui, o que ele é, né? Então, o homem, desde que ele adquiriu a consciência, ele está se perguntando. Então, desde a antiguidade, o homem busca essa verdade, né? Então, mesmo aqueles sábios da antiguidade, eles já nos passavam uma mensagem muito assim inteligente, muito importante sobre esse conhecimento. Que ele falava assim, né? Que conheça-te a ti mesmo, que a verdade conhecerá. Então, se nós procuramos a verdade, a gente tem que procurar nos conhecermos, né? Porque a verdade, Deus está dentro de nós. E quando nós conseguimos fazer essa viagem para dentro de nós, reconhecermos nossas falhas, a gente vai conseguir encará-las de frente, enfrentá-las e tirá-las do nosso
assim, da nossa vida, né? Eu acredito que todos nós ainda carregamos esses defeitos que são o orgulho, a vaidade, a ira, enfim, uma série de sentimentos negativos, né, que infelizmente nós como seres humanos ainda carregamos, né, esses defeitos. Então vamos entender como que funciona esse processo do karma e como fazer para a gente nos conhecermos, identificarmos os nossos principais, assim, pontos fracos, né, que seriam aqueles nossos defeitos que acabam prejudicando quem está ao nosso redor e a nós mesmos, né? Somos espíritos em evolução. Estamos aqui para aprender com nossos irmãos. A cada consulta que nossos guias dão aos consulentes, muitos aprendizados nos são passados. Muitas daquelas lições são para nós mesmos. Bom, como todos sabem, né, nós, no momento, nós somos espíritos e estamos encarnados. E na Umbanda, o que acontece? Nós, como médiuns, né, a gente está encarnado e a gente vai receber o auxílio, né, dos guias espirituais, que são os espíritos desencarnados, e os consulentes que vêm aqui em busca de alguma palavra, alguma ajuda. Então, através do médium, ele vai receber então essas orientações dos guias, né, que vai passar essas orientações através do médium. E o médium não deve se esquecer que essas orientações que são passadas para os consulentes também servem para o médium, né? Então, às vezes o médium acha, né, o guia está falando alguma coisa para a pessoa que veio aqui, né, que ela tem que, talvez, né, tomar cuidado com as coisas que está fazendo ou que está falando, e o médium acredita que essa mensagem só está sendo direcionada ao consulente. E muitas vezes não. A maioria das vezes essas mensagens são dirigidas a nós mesmos, né? Por quê? Porque nós não reconhecemos esses defeitos na gente, a gente só vê nos outros. Vale lembrar assim também que é muito importante a gente ter isso, né? Todos os médiuns têm que ter dentro de si a humildade de saber que a gente precisa dos guias e eles vêm até a gente e nos passam tantas orientações. Então, quando ele está falando que está atendendo a uma consulência, muitas daquelas palavras que está sendo dita para o médium ali, para a pessoa que está na frente do médium, serve para o próprio médium, muitas vezes. Então, o que a gente pensa sobre isso? Né? Que todo mundo é igual, que não é porque é um médium que é melhor ou diferente do outro. Não existe isso. Nós todos somos iguais. Porque se a gente fizer uma roda e for conversar, todo mundo tem o que dizer, todo mundo tem suas experiências, vai ter seus acertos, vai ter seus erros, vai aprender um com o outro. Então a gente tem que tirar assim um pouquinho da mente que sentou, tem uma vozinha, um preto velho, ela está emanando energia para a médium. A médium está passando aquela energia da entidade por ela e está passando para um consulente. Serve para ela, serve para o consulente. Então, o médium em si não é nada. Nós não somos nada. Nós só estamos para vender as mesmas lições que o consulente. Então, a gente tem que observar muitas vezes quando a gente começa a cair no orgulho. Quando o médium cai no orgulho de achar que ele está sabendo mais do que todo mundo. Mais do que o outro irmão que está do lado dele, que é médium também, mas que não falou uma palavra talvez bonita como a que o outro falou. Isso é ego, é vaidade. Então, a gente tem que aprender essas lições. Somos todos iguais, não tem ninguém melhor. Os que estão acima de nós são os guias, são os orixás. Eles, sim, já sabem, nós não. E o trabalho de ser médium é muito importante por isso, de ter essa humildade de saber que está ali para aprender. E é constante, é em cada consulta, é em cada consulente que vem. Se a gente tem um coração aberto, a gente vai estar aprendendo junto. Tá bom? Então, sim, é bem importante saber isso. Nós não somos melhores porque recebe a energia de uma entidade. Né? Nós somos, às vezes, que tem que estar precisando mais até. Tá bom?
Né, só acrescentando que a mediunidade, né, não é como muitos pensam, né, que é uma bênção, uma dádiva, né? Na verdade é compromisso, né? Então, quanto mais assim o médium, digamos, recebe guias elevados, mais compromisso ele tem para poder ajudar, né, a si mesmo, ajudar a quem procura, enfim, é compromisso. Mediunidade não é, digamos assim, né, uma coisa para o médium ficar se gabando, né, que é alguma coisa que ele, para ele se julgar melhor do que alguém. Continuando, né? Porque nós, médios, no caso, né, também precisamos de auxílio, de conselhos, de orientações de nossos guias espirituais. Mas os ensinamentos precisam ser vivenciados. As lições devem ser colocadas em prática para que possamos, de fato, mudar nossos pensamentos e nossas atitudes diante da vida e das pessoas. É muito interessante isso, né? A gente ouve dos guias, a gente ouve, né, das entidades que vêm, tanto o médium como o consulente, mas e o que muda? O que vivencia aquilo depois que ouviu? Né? A vozinha, uma baiana, uma entidade vem e ela fala, olha, filho, você tem que mudar nisso, naquilo outro, naquelas coisas que estão nos pegando realmente. Mas aí a gente escuta tudo aquilo, mas a gente pratica, a gente vivencia isso? Ou será que no primeiro momento a gente se perde por completo e começa aquele ciclo tudo de novo? Será que a gente consegue começar a vivenciar aquilo que as entidades nos passam? E essa é uma importância. Eles estão ali sempre. E olha o amor deles para conosco. Mesmo sabendo que nós estamos ali de novo, errando no mesmo lugar, eles vêm e eles dão os conselhos novamente. Não é lindo? É lindo saber que eles trabalham assim conosco, né? Mas que a gente precisa, pelo menos um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, porque não dá para ser tudo de uma vez. Nós estamos na Terra, no plano, no mundo. Nós temos um monte de defeitos, um monte de coisas arraigadas dentro da nossa, dentro de nós, para a gente conseguir amanhã virar um santo. Não dá. Então, mas é gradativo. Se hoje a gente conseguir, hoje eu não vou pensar mal de alguém. Já é um degrauzinho que a gente está subindo. Hoje eu vou conseguir perdoar alguma coisa. Já é outro degrauzinho também que a gente está subindo, né? Esses dias meu marido me falou assim, ele viu no Face, homem, deve ser o pessoal que está querendo chegar. É isso mesmo. Passa para mim, por favor. Estão procurando. Ele viu no Face umas mensagens bonitas e ele perguntou para mim de manhã, o que eu posso fazer para tornar seu dia melhor? Eu falei, o quê? Né? Que é isso? Tá tudo bem? Né? Mas é algo interessante, pega a gente de surpresa, né? Então a gente vê assim, o que é isso? É vivenciando aquilo que as entidades passam para nós, não é? E a gente virar, a gente toma até um susto, né? O quê? E a mesma coisa a gente fazer isso com eles, né? O que eu posso fazer? É você vivenciar nas mínimas coisas, mas lembrar de uma palavra de amor que foi dita, de uma palavra que a entidade te falou e falou assim, não, hoje eu vou tentar pôr essa daqui em prática. Vou tentar, se eu não conseguir, amanhã eu vou tentar de novo. Mas isso é vivenciar o conhecimento, né? Desculpa. É só acrescentar, né? Nesse negócio de vivenciar, por exemplo, às vezes a entidade fala, ó, vamos tentar não falar mal das outras pessoas, né? Mas aí, num dia, às vezes você consegue ficar 1 hora sem falar, né? Aí, no próximo dia, vamos ficar 2 horas, né? Vamos ficar 3 horas. E assim a gente vai. É assim que vai acontecendo a nossa transformação. Dia a dia você vai fazendo uma transformação pequena. Aí quando você notar, poxa, hoje eu não falei mal de ninguém, né? E assim vai. Cada transformação, quanto mais difícil for, mais mérito você vai ter, digamos assim, mais você vai, né, subir nesse degrau de evolução que todos nós buscamos. Que na verdade o que a gente quer não é isso, é
se melhorar, né? Se a gente está com problemas, muitas vezes as entidades falam que a causa do nosso problema somos nós, não são os outros. Por exemplo, se alguém me manda sei lá, uma energia não, mas fala mal de mim, um exemplo. Se eu receber aquilo para dentro de mim, eu deixei, abriu, entrou, eu me permitia isso. Agora, se aquilo não me incomodar, não vai me pegar, não vai fazer mal nenhum. Então, os nossos problemas, nós temos, olha só, se nós somos filhos de Deus, nós temos como, querer ou não, eles para nós. Vai te fazer bem aquilo? Não, então por que eu vou carregar aquilo? O nosso mal é ficar carregando muito pesos. A gente vai carregando pesos das coisas, e chega uma hora que a gente não aguenta mais carregar o peso. Aí a gente começa a achar que é por causa de fulano, é por causa do cicrano, é por causa do marido que não me ajuda, é por causa da mulher que não me ajuda, e a gente vai colocando as culpas nos outros. Mas não olha que muitas vezes está dentro da gente a culpa. O se permitir deixar e sair carregando tanto peso. A coisa só vai fazer mal para você se você permitir. Só vai te atingir se você deixar. Uma vez, nos estudos kardecistas, estavam falando sobre o perdão. Aí teve uma historinha lá sobre o perdão e a gente chegou na seguinte conclusão. Por que eu tenho que perdoar? Será que eu tenho que perdoar meu irmão que me ofendeu? O que vocês acham? Uma pessoa te ofendeu, te fez uma ofensa lá, passou um tempo, você deve perdoar essa ofensa? Aí é que tá, a gente tem que começar a rever esses conceitos. Então, nesse momento, a gente está num período do perdão, né? Que a gente pede perdão, a gente perdoa, mas que a gente precisa chegar num patamar nosso de evolução, onde a gente não precisa mais perdoar e nem pedir o perdão, simplesmente a gente não vai se ofender. Quando a gente chegar nisso, não tenho que perdoar, porque as coisas não vão nos ofender. Então, e o que é isso? É se reformar intimamente, buscar ser melhor, buscar ser maior do que as coisas que nos atingem. Né? Isso é ter Deus, é ter fé, realmente. Né? Só acrescentando com relação ao negócio do perdão, quando a gente não perdoa, e principalmente quando a gente guarda mágoa, a pessoa mais prejudicada nessa história somos nós mesmos, que guardamos a mágoa. Por quê? Porque a mágoa, ela traz consigo, nos traz doenças, nos traz, principalmente, né, doenças físicas, doenças psicológicas. Então, guardar a mágoa é uma das atitudes menos inteligentes que a gente pode ter para nós mesmos, tá? Então, se você ficou magoada com alguém, tente perdoar a pessoa, tentem se entenderem, se perdoarem, porque essas energias que ficam se trocando entre os dois só são prejudiciais aos dois mesmos, e principalmente aquele que ficou mais magoado, né? Então é muito importante trabalhar isso dentro da gente, né, para que isso não se transforme, né, em doenças físicas e de outras naturezas que realmente, né? Porque imagina uma mágoa aqui sendo levada para o outro lado, né? Acho que todo mundo já sabe o que isso pode causar, né? A mudança, a reforma íntima, né, que nós estamos falando, essa mudança tão importante é chamada por muitos de reforma íntima. É através dela que passamos a ter merecimento de seguir adiante. É através dela que se faz possível a nossa evolução pessoal. Acho que nós já falamos a respeito. Um coração puro. À medida em que nos tornamos pessoas melhores, com o coração limpo da raiva, do ódio, da inveja, da cobiça e de tantos outros sentimentos ruins que se apossam de nossos pensamentos e de nossas palavras e se fazem presente nos nossos atos do dia a dia, precisamos mudar, vibrar sentimentos mais puros, sentir amor e respeito por nós mesmos e pelos próximos. Muitas vezes a gente acaba até nos desrespeitando nisso mesmo, né? A gente tem que pensar um pouquinho aonde eu estou me desrespeitando também.
Porque às vezes a gente assume, faz coisas, promessas, e coisas que a gente sabe que é para agradar o outro, e você está carregando esse peso de sofrimento só para agradar. Então você tem que ver que você também tem que se respeitar. Você tem que respeitar o próximo e a ti mesmo. Não foi assim que a gente aprendeu? Não foi assim a mensagem deixada? Então, é algo, por isso que a gente fala assim, a gente tem que pensar e se reformar intimamente, se conhecer, buscar quem nós somos mesmo, para a gente saber onde eu tenho que mudar, onde que eu preciso ser melhor para poder fazer um trabalho maior. Né? Pode continuar. Né? E, olá, boa noite. Com relação ao que ela falou, né? Então a gente, para começar, a gente tem que amar primeiro a nós, né? Porque se você não se ama, você não vai conseguir amar o próximo. Então, uma coisa que nós precisamos aprender é isso, é nos amar, é nos conhecer, saber das nossas necessidades, respeitá-las, né? Se você não se respeitar, você não vai conseguir fazer, né, respeitar o próximo. Então é muito importante, toda a transformação começa dentro, para depois ela expandir, né? Não tem como você querer que o outro mude se você não mudar. Não tem, né? A gente fica iludido, a gente fica, às vezes, até, né, perde o controle. Por quê? Porque a gente espera que o outro mude, mas a gente não faz nada, a gente não muda em nada. Então, se a gente não muda em nada, fica difícil você cobrar a mudança do outro. Como tem muitos casais aqui, eu até arrisco falar. Como um casal, né? Como nós dois, assim, que às vezes ele fala para mim assim, você não faz isso. Aí eu viro para ele, mas você também não faz. E aí, como é que fica isso, né? Alguém tem que dar o primeiro passo. É aquela historinha que a gente falou lá no começo, lá que a gente viu no Face, né? O que eu posso fazer para melhorar teu dia hoje? Né? Quem sabe isso já não faz uma diferença tão grande dentro da gente e daquele que está ouvindo isso também, né? A Umbanda tem suas bases na fé, na esperança e na caridade. Não basta sabermos disso, precisamos praticar. Eu acho que a maioria aqui, pelo que eu assim sei, são umbandistas, estão num terreiro de Umbanda, então acreditam na Umbanda e gostam da Umbanda. Né? E o que ela nos ensina? A prática da fé, esperança e caridade. Se a gente não se muda, se a gente julga o irmão, a gente está praticando a Umbanda? Não está praticando a Umbanda, não está praticando nenhum tipo de religião. Então a gente tem que ter essa noção mesmo. Eu sou umbandista, eu sou católico, eu sou evangélico, seja o que eu for. Eu tenho que mudar para ser o que eu quero ser, para ser o que o caminho que eu estou seguindo. Senão é só palavras. Tem que estar no coração, de verdade mesmo. Né? Como ela começou a falar, né? Religiões existem milhares, né? Inúmeras. E o que são religiões? São caminhos que vão nos levar para o mesmo lugar, que é Deus. É aquilo que a gente está buscando, né? E se todos estão aqui, parabéns, né? Porque eu acredito que todos vocês já adquiriram um grau de desenvolvimento, digamos assim, né, espiritual, a ponto de estar procurando alguma coisa. Que tem muita gente ainda que está assim, inconsciente para tudo isso, né? Está alienado, não sabe ainda. Então está ali buscando, não sabe o quê, ou, né, tá batendo cabeça por aí. Por quê? Porque não entendeu ainda que nós somos espíritos encarnados, e como espíritos encarnados a gente tem nossas necessidades. E se nós não procurarmos atender às necessidades do espírito também, não só do corpo, nós vamos sofrer até aprendermos essas verdades. Nosso horário está se esgotando. Muitas vezes vivemos situações que se repetem insistentemente em nossas vidas. Dificuldades no trabalho, desentendimentos na família, problemas de saúde, entre tantas outras coisas que nos incomodam, que nos fazem mal. Estas situações são quase todas ligadas aos nossos karmas pessoais, às nossas dívidas do passado, ao que viemos nessa terra aprender. Então, a gente aqui, eu vou resumir isso aqui tudo numa palavra, o nosso calcanhar de Aquiles. Aonde a gente mais sofre, ali está o nosso karma. Ali está o nosso resgate.
E se a gente não cuida, a gente vai ter o quê? Um coração machucado, aí a gente vai lá, remenda ele, cura ele, fica bonitinho, machuca de novo, e a gente vai viver nesse ciclo o tempo inteiro. Porque a gente não consegue, se aqui alguém falar alguma coisa, a gente não se machucar, se permanecer aqui. Então, para a gente sair desse ciclo vicioso aqui, a gente tem que se fortalecer espiritualmente, não se machucar, simplesmente se evoluir. É fácil, é aquilo que a gente falou, é gradativo, é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, né? Não dá para a Cleusa sair daqui amanhã dizendo que ela é boazinha, uma santa para todo mundo, porque não é. Não tem como, eu não sou. A primeira coisa a gente já, né? Então é devagar. Se amanhã eu conseguir só uma vez só não brigar com meu filho, amanhã já vai ser uma bênção, né? Olha aqui, é o que a gente está falando. A gente vai, faz tudo direitinho, mas só que olha como a gente vai circulando, né? Eu coloquei esse que eu achei assim bem interessante, né? Que a gente está limpa o nosso caminho, a nossa estrada, só que a gente mesmo vai lá e faz as outras pegadas, ou seja, é o ciclo vicioso. Mas se apenas rezamos, pedimos ajudas, mas continuamos com os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, nada muda. Nossos amigos espirituais podem nos aliviar com algumas limpezas, com energização, mas não podem mudar por nós, caminhar com nossas pernas. Eles não têm o poder nem a permissão de tirar da nossa vida os problemas que têm a única finalidade de nos educar. Não é? É o que a gente colocou até aqui uma brincadeira. Eu falei, isso aqui é meio feio, mas eu falei, não, é. A gente parece que vai limpando e a gente mesmo vai sujando tudo, né? A gente vai limpando e a gente mesmo se suja todo o nosso caminho. Então fica isso, a gente tem que tentar resolver, buscar dentro da gente aonde estão esses erros nossos, para a gente limpar. Limpa um hoje, outro amanhã, outro depois. Você vai limpando devagarinho. Bom, nós precisamos aprender. Somos nós os responsáveis pela nossa jornada aqui na carne. E somos privilegiados por estarmos aqui num local onde recebemos amparo espiritual e oportunidade de evoluir, ajudando nossos irmãos. Mas recebemos aquilo que doamos. Se não nos doamos, se não ajudamos de coração aberto e bem intencionado, não teremos merecimento de seguir em frente. Em qualquer lugar. Pode ser na Umbanda, onde a gente tem ali ó, a força e a proteção do preto velho vindo, passando para o médio, ajudando o consulente, no catecismo, os mentores ajudando, mandando energia. Uma pessoa sai dali, nossa, tô ótima. Saiu, chegou ali embaixo, já briga com quem encontrar, porque deu uma fechada no carro dele. Quer dizer, o trabalho todo perdido, se não tem realmente aquela vontade de se melhorar, de mudar realmente. Não é punição, pois Deus não é punitivo. São nossos atos que nos guiam, nossos passos que nos levam pelo caminho da vida. Como alguns dos consulentes que vêm em busca de ajuda chegam aqui reclamando dos seus parentes, dos seus colegas de trabalho, da sua vida, que está com a saúde ruim, recebem orientações dos pretos velhos, tomam puxadas, recebem passes de limpeza e de energização, mas saem pela porta e imediatamente começam a agir da mesma forma, continuam pensando e falando mal dos seus parentes, continuam alimentando discórdias no trabalho, não buscam melhores oportunidades na vida, querem que os empregos caiam do céu sem ao menos procurar. Alimentam-se mal, fumam, fazem uso de bebidas alcoólicas diariamente, não tomam seus remédios da maneira correta. Bom, assim também, muitos de nós continuam agindo. Precisamos mudar e ajudar nossos irmãos a caminharem conosco. Vamos ouvir nossos guias, praticar, né? Principalmente praticar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. À medida que seguimos em direção ao Pai, Ele vem ao nosso encontro. Então foi tudo que nós falamos antes, né? A gente sabe que tem muita gente que fuma, tem gente que bebe. Não é uma coisa assim que a gente está colocando aqui, assim como se fosse, nossa, se eu não fumar, se eu não beber. Mas são os vícios em exagero. Tudo que é exagero é que foge do controle da pessoa, é que faz ela não praticar nada disso que ela aprende, que ela vem aprender, ou que ela mesma trabalha, que é a fé,
a caridade, a esperança, né? Nem doação para o outro e nem para si mesmo. Então, é isso que a gente coloca, tá? Porque a gente não está julgando aqui quem bebe, quem fuma, a gente está julgando os excessos de tudo. Até mesmo uma pessoa que tem problemas de saúde, que sabe que tem que tomar o remédio, mas que não toma o remédio. Como que ela vai curar? Então, ela vai lá, a entidade faz o trabalho, o preto velho faz, dá a consulta, ensina, limpa, prepara, mas não toma o remédio, vai ficar ruim mesmo. Então, tudo isso que a gente tem que ter mesmo dentro da gente, que o milagre, eu sempre gosto de usar essa palavra, que eu vi no filme e eu achei assim, muito lindo. O milagre, gente, está dentro da gente mesmo, né? Se você quer um milagre, seja um milagre. Né? Você tem que ser um milagre, você tem que se mudar para esse milagre acontecer. Né, o Espírito, ele não pode fazer, né, para nós aquilo que a gente tem que fazer. Né? Se a gente tem que tomar o remédio, é um mal físico que a gente precisa tratar. O Espírito não tem como fazer para te ajudar se você não tomar o remédio. Né? E assim com muitas outras coisas que a gente também vai fazendo de errado pela vida. Está acabando, tá? Esta é mais uma oportunidade que a espiritualidade, juntamente com nossos guias, coloca em nossos caminhos, para que tenhamos a oportunidade de estudar, de esclarecer nossas dúvidas, de fazer nossas reformas interiores e seguir em frente, buscando nossa evolução pessoal. Isso é um outro assunto que a gente vai ter depois, né, num outro estudo, porque eu acho importante a gente falar um pouquinho disso. Houve tempos, né, da década de 70, de 60, né, que as pessoas não tinham os recursos que nós temos hoje, a internet, buscar livros, não tinha muitos livros, nem que falavam assim, muito sobre Umbanda mesmo, sobre espiritismo, né? Então, isso tudo cresceu bem rápido de 70 para cá. Hoje a gente tem muita informação, tem tanta informação que até confunde a cabeça, a gente tem que peneirar muito. Mas aí a gente se depara com as pessoas que têm a minha idade para mais, né? E quem tem a minha idade para menos. Aqueles que são mais velhos falam assim, não precisa estudar Umbanda. Eu não sei por que tem que estudar Umbanda. A gente vai lá, a gente se prepara, recebe o guia e ele ensina tudo. Eu concordo com isso, mas em termos. Porque nós temos uma capacidade, nós temos um raciocínio. E muitas coisas que as entidades passam para a gente é filtrada pelo nosso mental também. Então, a gente pode ajudar o trabalho que é 40% chegar a 60% se a gente tiver conhecimento. Um conhecimento correto. Né? Então, a gente tem que buscar o conhecimento correto, é claro. Mas eu sou a favor de que a gente tem que estudar, sim, a Umbanda. Estudar essa reforma interior, estudar ser melhor, para a gente poder entender o que é Umbanda realmente. Senão a gente vai ver muitas coisas, Gomena Sai, eu não acredito que nenhum de vocês aqui participem de trabalhos assim, mas a gente vai ver muitas coisas distorcidas. Por exemplo, a gente vai ver uma gira onde tem Exu Mirim pedindo para cheirar cola, pedindo para fumar crack, porque ele era um moleque de 14 anos que morreu e agora ele volta com Exu Mirim, então ele quer fumar crack, que ele fumava crack. Fumava, puxava, não sei como é que faz com crack, mas alguma coisa assim, tá? Né? Ou maconha, né? Nas giras. Já pensou uma coisa dessa? Será que isso é o certo? Porque é um Exu Mirim, então tem que se entender o que é um mistério Exu Mirim para se saber o que se está falando sobre. Né? Senão a gente vai estar numa gira, recebe aqui um Exu Mirim que vai bater a carteira de vocês. Pensou nisso? Né? Então, está errado? Está errado. Tem que estudar? Tem. Porque tem gente que ainda está arraigada nesses conceitos. Desculpa, né? Mas ao meu ponto de vista não é correto. Então, para isso a gente tem que se informar, tem que aprender, para saber discernir dentro da gente mesmo o que é certo e o que é errado. Né? E uma coisa assim, que é muito importante, o estudo é quem traz isso, é a humildade. Tudo através da humildade, sem elevação de ego. Vocês que chegaram depois, a gente falou muito isso no começo, né? Que Umbanda, ela é muito bonita porque ela tem vários braços. Né? A minha casa trabalha desse jeito, a nossa casa. A gente tem esse estudo no começo, depois a gente tem a gira. Né? Cada casa vai ter um jeito de trabalhar.
Cada casa tem seu entendimento. Mas o bonito da Umbanda é saber que todo mundo precisa e deve pregar a fé, o amor e a caridade. Que todo mundo canta o ponto de abertura, que todo mundo canta o ponto de encerramento. Quem não assistiu, teve um programa de vários dirigentes de Umbanda chamado Café com Axé. Dá uma procurada nisso na internet, Café com Axé. Que coisa mais linda de se ver. Vários dirigentes, cada um com seus fundamentos, mas trabalhando o amor e a caridade, falando da mesma coisa. Né? Foi muito, muito bonito mesmo. Então, que a gente não esqueça isso. Cada filho em seu caminho é uma chuva de luz nos campos do Pai Oxalá. Né? Acabou? Bom, a palavra karma em si, né, significa a lei de ação e consequência. E qualquer ato, que seja bom ou mal, tem sua consequência. Se praticarmos o bem, a consequência será boa para nós. Mas se tivermos uma má conduta, as consequências serão ruins. Não existe efeito sem causa e nem causa sem efeito. Eu acho que isso e reação. Todo mundo já sabe, né? A lei da reação, da ação e reação, né? Já? Né, eu não posso né, eu não posso esperar, né, colher alguma coisa boa se eu plantei, né, uma semente ruim, não tem jeito, né? Se você plantar o amor vem. Agora, se você plantar espinhos, você não vai conseguir colher amor, né? Então é a lei da ação e reação. Esse assunto tem muitos, né, estudos por aí, né? Quem quer se aprofundar mais, por favor, podem ler, que tem muitas... Pode procurar o Plínio, que ele está pronto para dar mais ensinamentos. Muita literatura boa sobre isso. Bom, isso aí. Isso aqui é só sobre o ego, eu já falei, né? Os sentimentos positivos nos purificam e passam a ser merecedores da misericórdia diante da lei maior e da lei da justiça divina. Umbanda é fé, Umbanda é esperança, Umbanda é caridade. Umbanda é ensinamento, Umbanda é conhecimento, Umbanda é união, Umbanda é todos nós aqui juntos, né? Isso é Umbanda. Muito importante, né? Não importa qual seja a sua religião. O que importa é se ela transforma você em um ser humano melhor. Independente do que for, né? A gente vai ter ser humanos maravilhosos em todas as religiões, assim como a gente tem pessoas que ainda não entenderam o que é ser bom. Né? A gente não fala pessoas ruins, pessoas que ainda não entenderam o que é ser bom. Mas que Deus um dia, né, vai mostrar, vai ensinar, né, e vai aprendendo. Né? Devagarinho a gente vai cada dia subindo um degrauzinho. Porque a gente às vezes vê muito religioso fazendo tanta coisa errada, né? E vê muito ateu aí se comportando direito, né? Então não importa esse negócio de religião, né? O Gandhi, ele deixou uma mensagem muito interessante para nós, né? Ele fala que Deus não tem religião. Deus é puríssima essência. Para os que têm fé nele, Deus simplesmente é. As religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Bom, é isso a mensagem de hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? E desculpe pela demora, né? Porque acabou passando um pouco do horário. Eu queria mostrar que hoje eu recebi uma mensagem, né? Que eu achei muito linda, mas para mim aqui eu não estou conseguindo nem enxergar direito. Você quer que eu leia? Estou procurando ainda. É que uma amiga estava conversando comigo e no meio da conversa acho que ela incorporou. E ela falou tão bonito, foi uma criança que veio e fez uma pergunta para a avó. E a avó deu a resposta. E ela nem se deu conta que ela estava digitando isso. E é algo assim que mexe profundamente com os nossos sentimentos, sabe? Eu queria mostrar para vocês o quanto é puro, o quanto é verdadeiro. Ele fica bravo porque eu não seguro isso. O quanto é puro, o quanto é verdadeiro, esse sentimento de reforma, sabe? Que às vezes você está tão assim, tão
tão aflorado em você, está tão perto e a gente não percebe. E no momento que você realmente se descontrai, você começa, esse sentimento todo vem. Então, uma criança colocou, sabe, em palavras tão lindas, mandando uma mensagem. A pessoa conversando comigo, ela realmente se transportou e trouxe aquela mensagem que alguma criança estava soprando para ela. Não, foi no começo. Aí depois foi a Preta A Velha. avó, né? A Preta que Velha. terminou. Tá aí? Isso, tá aqui. Pode ler, então, para eles um pouquinho. Então, a avó sempre fala para nós que tem muitos caminhos na Terra para buscar Deus e ficar mais pertinho dele, mas que os espíritos encarnados ainda não têm muitas vontades que vão ter que trabalhar para crescer. A avó fala que Deus está dentro de nós, mas eu pergunto, vó, se ele está dentro de nós, por que temos que seguir um caminho para achar ele? E a avó fala, meus filhos, vocês estão certos, viu? Mas o caminho, meus filhos, é a palavra de Jesus e de todos os mestres que já passaram por essa terra de meu Deus, para modo de fazer nós relembrar que temos que fazer para encontrar ele dentro de nós. Esse caminho, meus filhos, é enxergar sempre Deus dentro do outro, e nós ficar felizes de saber que todos nós temos esse amor de Deus. Quando alguém vem ao nosso encontro, é Deus trazendo essa palavra para fortalecer sua chama de amor que está enfraquecida pelas tristezas, amarguras da vida causada pelos nossos próprios defeitos. Tá vendo? Isso foi uma mensagem que eu falei, nossa, bateu com todo o estudo que ele já havia preparado, né? Eu falei, nossa, que abençoado. Eu não sei se vocês conseguiram, né? Que foi muito rápido a fala, mas assim, a gente está procurando Deus, não é isso? A gente não tá, não é isso que todo mundo está buscando? E Deus está aqui dentro da gente. A gente está procurando em tantos lugares, em religião, em tantas coisas, mas olha para dentro de si. Está dentro de nós, está dentro de cada um, né? De cada um que está aqui, tem dentro, Deus dentro de nós. Tá bom, gente? Desculpa que nós passamos bastante do horário. Eu já tenho um médico até que já está em Aruanda, pelo visto, né? Vamos firmar, né? E vamos começar nosso trabalho.